Então vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aí agora em novo dia, em novo horário, como vocês receberam o comunicado. E vamos aí hoje com a palestra do Osmir, explicando aí as 7 camadas aí sobre o umbral e etc e tal. Então, Osmir, é contigo. Boa noite a todos. Já estava com saudades. Assim vamos trocando energias, bons conhecimentos. E o tema de hoje é um tema muito importante, porque nós que nascemos, estamos localizados no planeta Terra, devemos conhecer ele todo, no seu total. Nós sabemos, aprendemos na escola sobre geografia, etc., aonde estão os países, onde estão os oceanos, os governadores, etc., etc., o que se passa em cada país, a política, o meio de vida. Isso é muito importante, nós temos que conhecer mesmo, porque nós somos criaturas encarnadas. Porém, encarnadas não de uma vez só, de uma infinidade de vezes. E aí devemos nos perguntar, conhecemos realmente o planeta que nos serve de moradia? Conhecemos? A vida desenvolve-se apenas na superfície do globo terrestre? Será? Quais são e por que Jesus falou há muitas moradas na casa de meu Pai? Bem, a Terra em si está dividida com seus países, com as suas léguas submarinas, um não pode avançar no do outro sem permissão, etc. Só que nós temos a nossa vida no mundo espiritual. E a nossa vida no mundo espiritual deverá ser bem conhecida, bem analisada, porque depende do que fazemos aqui ou que vamos enfrentar pela frente. E conhecendo as coisas como são, vamos tomar cuidado e vamos escolher a que melhor nos aprover, que eu possa tirar no departamento espiritual um bom passaporte, que eu vá para um lugar positivo. O espírita, a grande maioria do espírita ainda, só conhece nosso lar e trevas. Então, olha, se não for bom, eu vou para as trevas. Eu tenho uma casinha lá no nosso lar garantida, se é por mim, é pelos meus familiares. Seria assim? Chegou a hora de raciocinar um pouco, porque nós desencarnados somos individualistas e cada um segue o seu caminho. Temos encontros, evidente, vamos reconhecer familiares, mas cada um é por si. A independência é completa, nós não podemos viver às custas de familiares, como muitas criaturas que estão encarnadas vivem às custas dos seus. Se não monetariamente, dependendo de tudo, ou se deixam depender. E essas criaturas se tornam presas tão grandes que quando desencarnam, ficam aprisionadas àquele que desprendeu e ficam aprisionadas no lar que viveu. Quando o planeta foi formado, Jesus veio com a sua equipe de trabalho imensa. No início, quando era tudo pó, Jesus já sabia que ele seria o diretor do planeta, já tinha sido classificado. E ele veio com infinidade de espíritos, não foi sozinho. Todos eles conhecidos como a falange do carneiro. O carneiro é o símbolo de Jesus. O símbolo do peixe também é o símbolo de Jesus. Jesus veio e determinou-se, através de conclaves, eu sei, tudo que se pôde pensar, de estudos profundos, que a Terra teria mais do que isso, uma infinidade. Mas as principais, 7 faixas vibratórias, 7 esferas, que seriam abismo ou zonas abissais,
trevas ou umbral grosso, crosta terrestre, umbral, colônias e cidades espirituais, arte, cultura e ciência, amor fraterno e universal, diretrizes, diretoria do planeta. Quem rege, que dirige o nosso planeta? Jesus. Quem está na sexta, amor fraterno universal? Os espíritos responsáveis pelos países e todos os outros, que daqui a pouco vou explicar. Mas o homem vive, ele pensa em ganhar o pão de cada dia, que é importante. Alguns pensam em educar e estruturar família, outros pensam apenas em tê-los, mais nada. São objetos. A esposa é objeto, os filhos também, ou vice-versa. Esquecem que tudo é um proceder e esquecem que tudo vai ser uma resposta para o dia de amanhã. E um dia essa criatura desencarna. Aí ele vai dizer, bom, eu fui muito na igreja, eu pertencia ao centro, eu pertencia a um culto evangélico, eu estou garantido. Eu sou budista, seja o que for, eu estou garantido. Não é bem assim. Rótulos religiosos não dão passaporte a lugares maravilhosos. O que dá o passaporte a lugar maravilhoso é o que você contém dentro do passaporte. O teu aprendizado, a tua vivência, o teu amor ao próximo, o saber de educar filhos, o saber ser educado pelas criaturas, ser educados na sociedade, o saber respeitar esposos, esposas, o saber respeitar o meio ambiente, a natureza, tudo isso repercute de uma forma muito precisa aonde nós vamos escolher o nosso passaporte. Então, vá que eu comecei a pensar na primeira esfera, lá no abismo, nas regiões abissais. Porque nós sabemos que o globo terrestre é formado pelo fogo, pelo magma, etc. Mas nós estamos falando em dimensões. E a primeira dimensão, abismo, zonas abissais, algumas e muitas, lá nos fundos do oceano, e outras em abismo de cavernas, totalmente longínquas, próximo da Terra, do gelo em volta do meio da Terra, ali habitam espíritos totalmente trevosos. Ainda habitam espíritos que vieram da constelação de Cocheiro, de sírios que foram terríveis aqui na Terra. Cocheiro não, com capela, etc. Mas os sírios não foram assim. Ainda habitam esses espíritos lá. Não a educação que levaram e que deveriam levar com o grande dilavanço que houve de lá do planeta, dos planetas, do sistema planetário que tiveram, não adiantou. Ainda são maus. É aquilo que o vulgo chama de a corrente anticristo. Ali nessa dimensão do abismo estão criaturas tenebrosas, criaturas que passaram pela Terra e que se candidataram, criaturas que eram da Terra. E alguns que não, de novo, se candidataram a residirem nesta dimensão. Eu poderia citar Hitler, Nabucodonosor, Bin Laden e outros por aí, que fizeram barbaridades, mas fizeram mesmo, tiveram últimas chances naquele século XX de despertarem para algo melhor. E, no entanto, perderam tudo, porque a parte bélica esteve presente a eles sempre e eles não conseguiram mudar. Nem dentro, quando serviram o clero, eles conseguiram tirar aquela parte bélica que muitos trouxeram lá de Capela ou de Sírios e não conseguiram mudar. Vocês vejam as cruzadas.
Veja a Inquisição. As cruzadas foram uma barbaridade que, em nome do Cristo, com uma espada na mão, cortava a cabeça de todos, decepava a cabeça de todos. Cristo mandou fazer isto. É evidente que essas criaturas, alguns que eram comandados conseguiram sair, mas outros que ainda estão lá nas regiões do abismo. Mas o espírito pode ficar tantos anos desencarnado? Sim. Mas eles perdem a forma perispiritual totalmente, porque o perispírito envelhece também. E o perispírito fica doente. Se não der para falar tudo hoje, eu vou seguir na próxima semana. O perispírito fica doente, fica enfermo. E ele começa a perder a forma. Nós vamos encontrar verdadeiros horrores, criaturas em formas de répteis, criaturas monstruosas. Dante, quando escreveu a Divina Comédia, em que lhe foi permitido, através dos seus sonhos, ver o que poderia colocar e ilustrar a Divina Comédia, ele colocou e ele pôde trazer para o físico dele 10% daquilo que lhe foi mostrado e do que ele viu. Não, do que ele viu, uns 20%, e 10% ele colocou. Ele não viu nem a metade. E lá, se vocês pegarem, quem tiver essa oportunidade, porque todos dizem a Divina Comédia, mas será que já viram? Aqueles que tiverem a oportunidade de ver a Divina Comédia vão se assustar com o que ali está, vão ficar horrorizados. O inferno dos católicos é pouco. Bem, essas criaturas tremendas, que nos dias de hoje, esses que matam muitas criaturas, que roubam terrivelmente uma pátria, é evidente que são atraídos para esse local. Vocês lembram daquele filme O Ghost? Quando determinadas criaturas desencarnavam e eles eram atraídos para a Terra, puxados. Eles vão de convite ou sem convite diretos para essas situações. E aí a gente vai pegar a segunda esfera. Essas criaturas das regiões abissais também, muitos magos negros habitam essa região ou vão visitar, porque lá não tem construções maravilhosas, lá tem zonas cavernosas mesmo. Vão visitar aquele local para aprendizado com essas criaturas, maldade mais maldade. Vão colher maldade. Mas eles também não habitam aí. Agora, na segunda dimensão, na segunda esfera, que se chama trevas, ou umbral grosso, quando vocês escutarem falar umbral grosso, é as trevas densas. Ali habitam toda criatura que foi má, mas não chegou a ser um Hitler, um Nabucodonosor, outros. Não, mas são criaturas más, que conduzem às vezes massas à negatividade. Não precisa massas. Se o diretor espírita conduzir os seus e aí seguidores de um centro espírita para algo negativo, onde todos vão se atolar num lodo e um centro se fecha, é evidente que ele será conduzido para esses lugares. Um padre, um pastor, ou seja o que for. Nós tivemos um caso aí na América Central, de um pastor, que eu não vou falar o nome dele, todos vão se lembrar, que ele reuniu todo o grupo dele, que eram muitas pessoas, e disseram que se preparassem. Ali tinha esposa, filhinhos, pessoas idosas. E ele mandou fazer aquele almoço, etc., e muita laranjada. E na laranjada tinha um veneno mortal, muito pior que cicuta, outras coisas. E todo aquele grupo, mais de 200 pessoas morreram. Por onde vai esse pastor? Ele poderá ser que vai lá para a zona abissais, mas os outros que o seguiram também são responsáveis. Muitos induziram as suas esposas, ou esposas induziram esposos, então eles vão para as trevas densas. Criaturas que matam outros e se tornam
sem culpa nenhuma. Quantas e quantas coisas que a justiça não conseguiu esclarecer vão para esses lugares densos. Os suicidas estão localizados nessa faixa. Ali existem hoje vales do suicida e todos os países têm os seus vales do suicida. Todos. E os vales dos suicidas estão agregados ali. Tem os vales da prostituição, tem o vale de tudo. Doutor... esqueci o nome dele agora, o protetor do Bacelli. O nosso querido doutor, ele foi visitar o Umbral e ele viu aquela quantidade de moços e moças, modelos, mas totalmente encharcados de drogas, de cocaína. E eles andavam para lá, para cá, num porte maravilhoso, mas não percebiam que estavam sem roupas. Totalmente nus. E criaturas tremendas, com suas bigas e vestidos de romanos e chicotes na mão, os malhavam e chicoteavam tremendamente. E essa entidade, por favor, quem lembrar o nome, manda o nome do doutor, que eu não consigo lembrar, eu para o nome estou ficando esquecido. Essas entidades acabam com as pessoas por onde elas vão. Então elas vão se alojar nesse umbral, aonde existem faculdades das trevas, faculdades tremendas, que ensinam a mexer com a magia negra, com o elemental primário, com as perseguições, a psicologia da perseguição. O Francisco... Vocês não imaginam o que é? O Francisco está dizendo que é Inácio. Inácio Ferreira. Então, vocês vão, doutor Inácio Ferreira, querido amigo, já conversamos muito com ele. Então, vocês vão ver um dia essas criaturas agregadas nesse local, aí com faculdades, etc. Me lembro, muitos anos atrás, eu e Eliseu fazíamos um trabalho para determinada médium daquela época, lá do centro dele. Então ele não sabia mais o que fazer. Um dia nós fomos atrás em desdobramento da médium e nós encontramos uma construção bonita, toda caprichada, toda pintada de um ocre horrível. Era bonito o estilo, mas pintada num ocre horrível. Os vidros todos desenhados, como aqueles vidros que a gente encontra na Europa, nos castelos. E ali estava Universidade da Maldade. Olha, foi uma luta para a gente sair de lá. Nós saímos e tiramos a média, mas foi muito difícil. E nas trevas tem tudo isso. O que nós devemos fazer? Vamos tomar cuidado. Essas criaturas saem de lá. Essas criaturas que vêm, esses magos negros que vêm atrapalhar o espiritismo, o catolicismo, seja o que for, o que tiver em destaque, os centros espíritas precisam tomar muito cuidado, porque são infiltrados e influenciados por essas trevas, por esses magos, por essas entidades que se associam, estudam, fazem pesquisas e já vêm de uma maldade muito grande dada a habitarem certas religiões que governaram a Terra por muitos anos na época da maldade. Aí a terceira dimensão. Quem é que habita na terceira dimensão? Somos nós. Nós estamos localizados na terceira dimensão. Uns falam que é na quarta, não sei o quê. É na terceira. Aprendi isso quando eu tinha ainda meus 15, 16 anos com Dona Corina. E Guilhermino Rosa, seu protetor. Na costa terrestre, quem é que estão aqui? Encarnados e desencarnados. Desencarnados, sim. Nós encarnados, que aqui, estamos aqui, através de uma encarnação, para começarmos a nos acertar, a trabalhar para a nossa evolução, procurar algo melhor, fazer esses acertos para que a gente objetive uma situação melhor de quando a gente veio para cá. E tem desencarnados, são aqueles que desencarnam na Terra.
e que não vão para Umbral Grosso e também ficam por aqui por um espaço de tempo. Criaturas que bebem, criaturas que usam drogas, e eu disse por um pouco de tempo. Criaturas que não têm conhecimento nenhum e ficam pelas suas casas. Nós estamos fazendo trabalho para irmãos que ficam aprisionados pelo espaço muito pouco de tempo, que desencarnam com o Covid e não dá tempo de tirá-los do corpo. Então precisa correr para que eles não se percam aqui. Muitos são revoltados, muitos não querem seguir adiante, querem seu corpo de volta, querem ficar aqui. E se algum ficar, eles vão ficar aqui como obsessores. Porque se ele era alcoólatra, ele vai se aproximar de quem está usando o álcool. E o interessante é que aqueles obsessores que vêm lá das trevas do Umbral Grosso, os obsidiam para nos obsidiar. São os traficantes do tempo e do espaço que vêm com drogas feitas no umbral. Drogas sintéticas feitas que vocês nem imaginam e depois passam para a parte material. Porque lá no Umbral Grosso tem também o laboratório invisível negro do umbral, da maldade. Aqui na crosta nós temos que aprender a evoluir, a procurar algo melhor, a saber educar, eu estou repetindo, mas para frisar bem, porque é necessário que a gente não se prenda aqui depois de desencarnado. Quando nós desencarnamos, quando for para reencarnar, a gente vem de um determinado local, que não está aqui na Terra, os espíritos fazem com que a gente se reencarne, poderemos vir do umbral, poderemos vir daqui, ou se for compulsório, ou de alguma colônia. Então, quando você chegar aqui, a tua vida segue. Um dia você tem que desencarnar. E quando você desencarnar, em primeiro lugar, você é socorrido em postos e socorros. Depois você vai ser conduzido para vilarejos. O Roberto de Canaleiras, que foi o espírito que Tony Pereira honrou por muitas vezes, muitas encarnações, ele estava desencarnado como Zbigniew Brzezinski. Em uma determinada noite, num trabalho conjunto que eu fiz com ela, que ela pediu, nós fomos procurá-lo. E ele já estava numa cidadela muito pequenininha, era meio escura, tinha umas árvores, e ela ficou sentada um pouco assim, depois ela caminhou junto, e ela viu ele parado no local, triste, de cabeça baixa, e ela chamou ele, Roberto, e ele se levantou e a conheceu imediatamente, porque por tudo que deserraram muito, ele também era um espírito de grande conhecimento, que a gente conhece as obras dela de agora, de 1600 para cá, mas não sabe o que fizeram no passado. Olha, espíritos muito cultos, conhecedores de causa. E Ivone o levou. Eu me lembro perfeitamente dessa cena, nunca mais eu vou esquecer. Nesse ponto, nós estamos aqui na Terra para evoluir. Não importa que doença vamos desencarnar, tudo é muito rápido. As pessoas têm muito medo de desencarnar, têm medo de tudo, mas tudo vai a seu devido termo. Aí vem a quarta dimensão. Veja bem, nós achamos que já estamos ótimos. No entanto, a terceira é a crosta e a quarta é o umbral fino. É o umbral, as colônias e as cidades espirituais. Aonde está localizado o nosso lar? No umbral. Umbral fino. Onde está localizado a Alvorada Nova? No umbral. Novos Campos de Piratininga? No umbral. A Colônia das Águas? No umbral, mas lá no Amazonas se salva um pouco das árvores. Mas vocês se chocam? Lá dentro é um oásis, é imenso. Mas se vocês olharem e observarem André Luiz, ao saírem das fronteiras da cidade, começa o negrume, começa a tragédia, o percurso que eles têm que fazer a pé, ou de veículo até certo ponto, e depois a pé e descendo regiões íngremes para atravessar aquele lodaçal que tem para chegar a Nifala, em Copacabana.
descendo na praia do Copacabana, entrando por ali, pelo portal, nós vamos ver aquela criatura e André Luiz ficou penalizado, que ela estava fora da cerca das dimensões de nosso lar, e ela pedia socorro, comida, ela precisava entrar, ela era uma sofredora. Então, o espírito predecessor dele, não é? Que estava dando aulas para ele, falou: não, senhor, você não está vendo, mas comece a observá-la melhor. Ela foi uma aborteira, ela foi uma parteira, que ela fez uma infinidade de abortos. Olha as manchas, e no mesmo momento, o perispírito dela, o corpo dela inteirinho, se formou de crianças, rostos de crianças chorando. O que é aquela cerca divisória? Do lado de cá estava nosso lar, do lado de lá umbral fino, mas estava ali. Então nosso lar é encaixado ali em cima do Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro, me fala? O que é São Paulo? O que é Minas Gerais? O que é Boituva? Cada cidade tem cada cidade material tem a sua cidade espiritual. E é ali que a gente desenvolve as nossas atitudes. Então eu não posso dizer, eu vou para nosso lar. Eu não moro no Rio de Janeiro. Eu moro aqui. Nós somos 8 bilhões e 200. 8 bilhões e 200. Nós não, eles desencarnados. Nós não somos tudo isso, ainda mais com essas mortes que teve agora. Nós somos muito pequenos aqui, um número bem menor encarnado. E os que estão lá estão numa infinidade que vocês nem imaginam. E querem vir reencarnar. Vocês acham, quando a gente fala que por menos de 100 anos era impossível, agora põe a mais, põe a 150 anos, porque o que foi de gente desencarnada é que os que estavam lá já estavam na fila. Nós, quando chegarmos, vamos pegar o quê? O rabo do rabo da fila, né? Claro que também a gente quer fazer um estágio lá, e que muitos pensam, como o pai de um senhor que frequentou a nossa casa, o pai dele falou assim: vocês pensam que o aposentado fica sem fazer nada do lado de cá? Ele falava, está muito enganado. A aposentadoria é para quando está no corpo físico. Aproveite e descanse. Porque chegou aqui e trabalha o dobro. Tá bom? Nós temos que prestar e queremos, porque a gente se sente bem. Nesse umbral estão as colônias espirituais, as cidades e também as colônias espirituais inferiores. Não não ali próximo dessas colônias que eu falei. Mas, por exemplo, a colônia de Fabiano de Cristo, ela está localizada muito bem no umbral. Se chama Casa Transitória. Essa Casa Transitória aqui de São Paulo é a cópia deles. Então, nessa situação, eles, quando está ficando muito pesado, o ambiente vai receber ataques imensos. Eles ligam as baterias que tem em volta da casa, em toda a volta, que é imensa a casa, não é pequena, casa transitória. Eles ligam aquelas baterias que soltam chispas de fogo para todos os lados, como se fosse até uma guerra. Necessariamente, não é falta de caridade, porque senão aquele posto seria destruído. As pessoas que estavam lá dentro seriam destruídas. E automaticamente essa casa imensa se é levada no espaço e levada para outro local, de umbral também, mas aonde tem um pouco mais de sossego por alguns meses, ou poucos meses, o que se for necessário. Tudo isso está em André Luiz. Eu não estou falando um fato dantesco. Eu esqueci de falar que lá nas trevas densas tem uma colônia espiritual chamada Gregoriana. Quem dirige ela desde 1300, 1200, não sei, é o Papa Gregório. Ele foi terrível. E ele está lá. E ele faz maldades em cima de maldades. Agora, do nosso umbral aqui, eu falei do Rio de Janeiro, falei da parte do nosso lar.
Mas um dia eu estava em desdobramento com Ivone Pereira, eu escrevi muito sobre isso, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e nos deparamos no cemitério São João Batista. Foi do alto, a gente não estava voando não, estava no alto do morro ali do lado, e se avistava o São João Batista. De repente vem de lá do fundo, da onde tem um local bem fundo assim, pela a alameda principal, um séquito grande, e batiam instrumentos e tocavam instrumentos de barulho, alaúdes e outras coisas mais que eu não sei, são de épocas, né? E de repente eu vi uma biga totalmente dourada sendo puxada por 6 homens. Homens vestidos de romano, todos surrados, todos rasgados. Em cima dessa biga um romano. E ele arrastava aquelas criaturas para todos os lugares. E colhia espíritos desencarnados que atrás tinham uma infinidade de pessoas com aquelas macas, colhendo espíritos desencarnados para levar para o umbral. Espíritos desequilibrados. Me lembro, depois eu fui verificar, porque eu sempre fiz questão de ir em local, em todos, inclusive no livro de Eliseu, eu fui em local, tanto aqui no sul do Rio de Janeiro como na França, pesquisar se era verdade, e tenho provas. Então, ali naquela época, eu vi um túmulo totalmente pendurado de panelas e correntes, não sei o que, estava quinquilharias. E o senhor árabe apareceu e me ofereceu. Eu falei, não, obrigado. E aí Ivone falou, olha, coitado, ele está preso aí. Ele foi dono de um bazar de quinquilharias aqui no Saara. O Saara é uma região do Rio de Janeiro que nem a 25 aqui. E ele desencarnou, isso faz tempo, hein? Ele desencarnou e está preso aqui no túmulo dele. Ainda bem que ele está aqui. Os parentes dele conseguiram alojá-lo aqui e ele pensa que ele vende coisas. E ele não vende, aquilo ali é tudo da mente dele. Se você for olhar, o túmulo está totalmente abandonado quase. E eu fui ver como era o túmulo, era uma capela alta, daquelas que os caixões ficam à vista, como lá em Buenos Aires, e eles estavam ali aprisionados. Vejam vocês. E dali todos nós podemos ir para as trevas densas, ou ficar aprisionados num umbral grosso. Porque aquelas criaturas que ficam zanzando pela terra aqui, que não querem ir embora da terra, que ficam anulando todo mundo, se eles não são tão maus, eles são levados para esse umbral fino, onde ficam as colônias espirituais e onde fica esse umbral. Aonde começa esse umbral? Esse umbral começa aqui na crosta e vai embora. Por isso que os espíritos dizem da dificuldade que tem de vir até aqui. André Luiz fala isso no livro. E também imagine hoje, que não mostraram para a gente aquela camada horrível que está em cima do planeta, parecendo vermes se mexendo assim, de tanta tristeza, ódio, rancor e tudo mais, de guerras, etc., agora do Covid. Vejam vocês como está o nosso planeta. Nós temos que orar muito e fazer a oração como se tivesse o Cristo abençoando o planeta com Maria de Nazaré e derramando pétalas de rosa. Nós temos feito muito isso, que é a prece que nós vamos fazer na noite de sexta-feira. Hoje não, na noite de sexta-feira, o grupo já está sabendo. Se o grupo quiser se reunir hoje, é Priscila quem vai comandar, viu, Priscila? Eu não vou poder, porque eu não posso ficar mais há muito tempo assim do jeito que eu estou, por causa de certas coisas que a gente tem que queimar. Bom, aí nós partimos para a quinta dimensão, que é a arte, a cultura e a ciência. Todos aqueles pintores equilibrados, todas aquelas pessoas da grande cultura, todas aquelas criaturas cientistas famosos, como Einstein e outros, ou ali uma Madre Teresa de Calcutá, uma outra, aquela freira da Bahia, como é que chamava? Esqueci, se alguém lembrar, manda.
Então, eu estou citando esses três, mas tem uma infinidade de pessoas. Essas criaturas estão localizadas nessa quinta dimensão. Chico está localizado na quinta dimensão. Se bem que eles falaram que ele foi que nem um foguete para a sétima, mentira. Ele está na quinta dimensão. E aí a arte é onde os artistas, que depois de evoluírem, reconhecerem seus erros, há artistas que hoje trabalham fazendo agrupamentos imensos, como cantores, que vão cantar nas bocas do umbral, até das trevas grossas, vão cantar, para tirar jovens de lá. Vocês sabem disso. Os mensageiros sabem disso. Nós temos na cultura quantas mediunidades que vem o espírito pintar, ou intui pintores da terra a pintarem. Na ciência temos o laboratório invisível, que é uma coisa maravilhosa, é imenso. É uma construção que pega quarteirões e quarteirões, com 7, 8 metros de paredes de vidro, e lá dentro tem uma plantação de tudo quanto é ervas, etc., árvores grandes, árvores, plantas rasteiras, tudo que vocês podem imaginar, ali tem. E dentro desse laboratório tem um auditório maravilhoso, onde o Dr. Bezerra de Menezes é seu diretor. E ali os cientistas também pesquisam e fazem as medicações que, quando estiverem prontos na batalha que se tem, trazem e incutem no planeta Terra para que os laboratórios possam fazer. Não é fácil para essas entidades trabalharem, porque há muito boicote aqui no mundo espiritual material, e eu não vou tocar nesse assunto. Muitos artistas do teatro, artistas que gostaram muito, fazem, porque dizem, eu estou desencarnado, só vou trabalhar. Não, também não é assim. Nós temos lazer, nós temos cultura, lá nas colônias que a gente está na quarta dimensão. Meu Deus, o André Luiz mostra aqueles espíritos, aquelas cantoras, os músicos que vinham naquelas reuniões, aqueles conclaves que tinha lá no nosso lar. Ele era do Rio de Janeiro. Então mostrava aquela coisa toda, aquela facilidade que tinha de vir aqueles espíritos tocarem, aquelas crianças cantando da quinta dimensão. E há espíritos que desencarnaram de artistas que atingem esse setor. Há um local que se chama o Vale dos Artistas. Na quarta dimensão também tem, porque eles fazem de tudo para passar para a quinta. Na quinta dimensão nós podemos encontrar um dia que há um determinado escritor que nos mostra muito bem, a Cacilda Becker, criatura que dá grandes mensagens usando o pseudônimo. Ela, sempre direcionada à mulher, ela é uma criatura que luta pelo teatro e faz o teatro lá para alegrar as criaturas que ali estão morando. Não é só de música, é de teatro. Tem criaturas pela comédia, tem as criaturas da música popular brasileira. Eu visitei há pouco tempo atrás, uma determinada criatura, eu vi aquele local imenso, aquela casa, falei, nossa, mas ela já mora nessa casa cheia de vidros? Aí falaram, não, ela está nesta casa com outros. E aqui eles fazem pesquisas, estudam, e o que vão projetar para o amanhã, são cantores, para que amanhã possam fazer novas coisas. Isso tudo existe. E os espíritas malham tanto porque ainda está o espiritismo que veio do Brasil, e que fizeram o espiritismo à moda da casa, fizeram o espiritismo à brasileira. Ainda acreditou-se, porque foi influenciado tanto pela ala católica, ainda acredita que os espíritos são de fumacinha, ou então que são translúcidos. Que maravilha, se eu for translúcido. Uma coisa eu vou querer emagrecer do lado de lá, que aqui não consegui. Deve ter algum remédio lá, não sei, tem um laboratório invisível. Mas, gente, vocês não sabem
o que tem do lado de lá. Ah, mas será que esses comediantes que vão embora, que são bons comediantes? Sim, eles vão ilustrar. Eu serei o Osmir do lado de lá. O Robson está lá escrevendo, eu não quero falar dele, sim. Eu ia trocar o nome, olha, por que ele entrou no meio? O Yuri, por exemplo, vai ser uma criatura teimosa, sabe? Mas ele é bonzinho, que são feito. A gente sabendo tratar, a gente consegue. Tem gente, olha, tem a Andréia, que frequentou o centro, que ela frequenta ainda. É outra teimosa, um buchupro. Ela fez aniversário esses dias. Eu tenho um primo chamado Sidney. Ele é tremendo de teimosia. Um outro deixou até a barba crescer. Pior ainda. Eu tenho uma tia que está na casa de uma prima minha, lá em Itu. Diz que ela é teimosa, que ela quer vir para São Paulo. É mal de família. Eu sou teimoso também. É mal de família. Mas a senhora fica aí onde a senhora está, a senhora vai descansando. Quando estiver bem, a senhora volta para cá. É a minha tia Angelina. 90 e tantos anos, vai chegar no 100. Agora nós vamos ter encarnações com muito alto de teto de vida. Precisa? Precisa. E eu acho que até a arte, a cultura e a ciência, eu falei bastante. Falta ainda o amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Chico está na arte, cultura e ciência. Tá? Então nós temos amor fraterno universal, aonde hoje está a irmã veneranda, que foi Santa Isabel para os católicos lá de Portugal. A Rainha Isabel, maravilhosa, fez o milagre das rosas, porque o marido proibia ela de levar os alimentos para os necessitados, e um dia ele teimou com ela, que ela dava com o alimento no avental dela, porque era em Portugal, todo mundo usava avental, se era rico, se era pobre, se era rei, se era rainha. Aí, o que ela fez? Ela falou, não é alimento, era flores que eu vou levar num túmulo. E ele teimou, ele puxou o avental dela, que estava cheio de alimentos, e na hora que caiu no chão, caíram rosas vermelhas. Esse foi o milagre de Santa Isabel. Irmã veneranda, se materializaram, se transportaram uma coisa para outra, para a maldade não ser cortada, ser feita ali, e foi cortada e continuou-se a fazer a assistência social que ela fazia. E depois as diretrizes do planeta, eu falo também no outro dia, assim eu falo mais alguma coisa, ou se alguém quiser falar por mim, eu vou convidar o Yuri para falar, quem sabe, né? Não é, Yuri? Não. Nossa Senhora. E diretrizes do planeta, como é que Jesus e a sua equipe espiritual dirigem o planeta. Quem é que está nas diretrizes? Anjo Ismael, Anjo Gabriel. Mas será que é só os anjos que dirigem? Tem aqueles que, coitados, levaram o nome de santos e não tem sossego. São Luís da França, Santa Margarida, Joana d'Arc, que é uma diretora hoje da França, antigo Judas Iscariote. Temos lá nos Estados Unidos, São Patrício. Vamos ver o sofrimento que tiveram. Não foi aqueles anjos, aqueles santos que foram formados porque pagaram grandes lotes e datas de terra para a senhora igreja, para que a família pudesse ter mais um santo. Sabe que eu, da minha família Lenho Verde, eu tenho uma santa? Pelo menos eu tenho uma parente santa lá na Itália. Não escapei, não. Tomara que não foi encarnação minha, mas que eu tenho. Ela era parteira. Enfim, gente, é isso aí. A gente depois fala mais alguma coisa e eu dou direito a perguntas e respostas para a próxima semana, porque hoje eu já sei que não dá, porque o Yuri está lá pulando feito uma cabra, fazendo ponto com o dedo, assim, tá na hora. Acho que ele lembra de quando ele vai desfilar no carnaval. Esse ano não tem, viu, Yuri? E é isso daí, tá bom? Alguma pergunta, seu Yuri?
Tem algumas aqui, você quer tentar responder dentro do tempo que sobra ou prefere deixar para semana que vem? Fala, né? Se não der tempo, paciência. Nós temos 10 minutos. Vamos lá, então. Só um momentinho. Eu tenho que pensar que daqui a pouco eu tenho que arrumar minha cama para dormir e eu não posso levantar os braços. Vocês não sabem a luta que é, viu? Vamos lá. O Thiago ele pergunta: com o mundo de regeneração, não mais de provas e expiação, ainda vão existir todas as 7 camadas? Quando chegar, muito boa a tua pergunta ainda, Tiago, quando chegar no final do mundo de regeneração, daqui uns 2000 anos, o mundo de zonas abissais e abismo e as trevas e umbral grosso deixarão de existir. Nós temos ainda uns 2000 aninhos pela frente. Para nós é muito, para a espiritualidade não é nada. Viu? Nós vamos, desses 2000 anos, nós podemos ter o quê? Umas 12, 13 encarnações. Por aí. Tem que deixar o tempo que fica lá também, né? Então, vai sumir-se. Abismos, ondas abissais, trevas e umbral grosso. Mas o mundo de regeneração, que disseram que não tinha acontecido, já está acontecendo. Não pode parar. O mundo de provas e expiações está aí. Normal, para quem quiser. E o mundo de regeneração já começou para aquele que quiser. Até o dia que... Está assim. Até o dia que tudo se iguale. A gente não é obrigado a ficar na prova e expiação se você já está fazendo coisa melhor. Então você já passou para a regeneração. Tá bom? Um abraço, Tiago, para você, o Dedê, sua esposa, tá? Vamos lá. A Cris, ela pergunta: o Leonardo da Vinci fica nessa camada de cultura e artes? Sim. Ele é um mestre dos pintores. Você vê que ele não é um dos pintores que se manifestam através dos médios de psicopintura. Ele é um mestre, dirige-os. Sim. A Jussara, ela pergunta: a situação vibracional da Terra após a Covid está bem mais densa? Muitos dizem que a Terra vai mudar de uma hora para outra. Ah, meu Deus do céu, é como se acostumasse, não a criança que ela deve aprender a cultuar o Papai Noel. Mas é como eu, você na sua idade, o Yuri na idade dele, seja quem for, que a gente acreditasse em Papai Noel ainda. Mas como? Todo mundo já, e a Terra já está mudando, as pessoas mudaram. Mudaram tanto que tem os batidões da vida até 2, 3, 4 horas da manhã. Na última terça-feira nós tivemos uma entidade que se comunicou lá e pintou e bordou, porque no meio dos encarnados tem tudo que pode se fazer de errado. Como é que a Terra mudou de uma hora para outra? Vai demorar muito. O café amargo ainda não surtiu efeito. E não vai surtir tão já, não. Mas por uma grande quantidade está surtindo. Graças a Deus. A gente não pode mudar todo mundo de uma hora para outra. Vamos lá. A Jussara, ela pergunta: tem uma quantidade maior de espíritos desencarnados vagando pela Terra por causa da Covid? Não. Não. Já tinha uma quantidade imensa de espíritos desencarnados desde a Primeira Guerra Mundial. Já veio do século XIX, do século XVIII, com aquelas guerras todas que tiveram da Europa. Mas agora, depois do século XX, teve a Primeira Guerra Mundial. Depois teve a gripe espanhola e outras guerras que tiveram no planeta, principalmente lá nas partes árabes. Então aumentou muito o mundo espiritual. O mundo espiritual daqui, do umbral grosso, do umbral fino, não é só aqui na Terra, não. É no umbral grosso, no umbral fino, e tudo quanto é canto. Está lotado. A Jussara, ela colocou aqui que ela quis dizer mais tensa, não mais densa a vibração da Terra. Incidência é a mesma coisa.
tensa ou densa. Densa é uma coisa que a gente não pode atravessar. E tensa para os espíritos é a mesma coisa, se torna densa. As vibrações tensas se tornam transfigurando em coisas densas que ficam difíceis, entendeu? Por isso que eu quis dizer. Ok, as perguntas eram essas, Osmiro. A gente precisa ir terminando que vai acabar o tempo já. Mas tá certo, viu, Jussara, fazer essas perguntas. Não tem mais nenhuma? Fica então para outro dia. Vocês façam suas perguntas se quiserem. Quem quiser continuar com a palestra, eu faço questão. Eu estou aqui para ceder cadeira, a cadeira não é minha, e eu não gosto de fazer palestra. Eu estava tiriricando, tinha falado para o Yuri, eu não sei o que vai ser, mas graças a Deus eu tenho muitos amigos desencarnados que não me deixam sozinho na hora. Benditos, queridos amigos, muito obrigado. Ivone, querida, minha amiga, muito obrigado por ter me assistido nesta noite. Eu te agradeço de coração. Em nome de Deus, Cristo e caridade, eu encerro essa live de hoje, deixando um abraço a todos. Que vocês tenham uma feliz sexta-feira, um bom fim de semana. Não comam muito para não engordar, porque a época está propensa e nós nunca tivemos tantos obesos na face da Terra. Eu vi hoje, hein? Não é no Brasil, é na face da Terra. Diz que daqui a pouco o planeta balança de tanta gente que tem. Então, tem que competir a Europa com os Estados Unidos, o Brasil, para não balançar, ficar tudo mesmo no mesmo padrão de gordura, né? Yuri, quero falar com você, viu? Você desliga e liga para mim. Tá ok. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês aí. Vamos aproveitar que agora vai ser uma vez por semana aí. E a gente já sabe qual que é o tema da próxima semana, que é a continuação dessa palestra. Então tem tempo aí para a gente pensar em perguntas, aí tirar todas as dúvidas, que é um assunto muito perguntado, muito questionado por muitas pessoas que querem saber mais detalhes, enfim. Então tá aí a oportunidade que a gente está tendo de elucidar essas coisas para todo mundo. Pode falar, Osmir. No final de setembro, nós vamos estar abrindo a nossa reunião dominical. Vai quem quer. Ninguém é obrigado a ir. Ninguém tem convite especial. As portas estão abertas para médiuns, não médiums. Mas é evidente que vão se tomar todos os cuidados que estamos tomando na terça-feira, onde também foram aqueles que quiseram. Ninguém foi obrigado e ninguém foi convidado. A porta ficou aberta. Portanto, ficar criando coisas para terça-feira é bobagem, vai ser como está lá. E também para os trabalhos, vai dar tempo. E também para domingo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai quem quer, tá bem? Jovens, adultos. Agora, por favor, não tolham os seus parentes de irem à casa espírita. Um abraço a todos vocês. Obrigado a todos e até quinta da semana que vem, às 21 horas novamente, tá bom? Até mais e ótimo final de semana para todos.